Olá, tudo bem? Você quer saber um pouco mais sobre transporte público de Ouro Branco, subsídio que a Prefeitura solicitou à nossa empresa Turim e como isso chegou à Câmara, como está acontecendo, que ainda não está tudo resolvido ainda? Você quer saber um pouco mais? Venha comigo nessa conversa e você vai entender um pouco mais como isso se dá, ok? Então, como é que o transporte coletivo acontece em uma cidade? Ele acontece através de uma licitação pública. O que é uma licitação? Licitação é o processo onde a prefeitura deixa público que ela precisa de um serviço, no caso aqui o transporte coletivo, que é considerado um serviço essencial, então a prefeitura tem que resolver como é que o transporte público coletivo vai acontecer no município. Então ele abre um processo público para que as empresas ofertem propostas, né, de trabalho, de tarifas, inclusive, para atender a população daquela cidade. E assim se deu entre a prefeitura e a empresa Turim, então que tem um contrato com a prefeitura. E este contrato estabelece que precisa, e todo contrato público, né, estabelece que precisa haver o equilíbrio econômico-financeiro, né? O município não pode exigir que a empresa preste um serviço de qualidade a um preço que ela não dê conta de ofertar. Então, em abril deste ano, 2021, a Prefeitura apresentou um projeto de lei à Câmara solicitando um subsídio à empresa Turim de R$900 mil durante 3 anos, 2021, 2022 e 2023. A alegação é de que, devido a este momento de pandemia, o número de usuários caiu muito e que a empresa não estava conseguindo manter este equilíbrio econômico e financeiro que a gente falou no início. Só que a prefeitura não apresentou para a Câmara nenhum estudo que comprovasse essa necessidade de fato. Ela repassou para a Câmara uma demanda apresentada pela empresa Turim. Todos acompanharam, e não sei se todos sabem, a nossa cidade vizinha aqui de Conselheiro Lafayette passou no início do ano e ainda passa por este problema, onde a empresa concessionária do serviço de transporte coletivo abandonou o serviço. E a prefeitura se viu apertada e como que ia acontecer, e até hoje isso não está resolvido, e ficou durante muito tempo, e salvo engano até hoje, o transporte coletivo tem sido feito de uma maneira precária, né? Através de vans, através de combis. Então ficou para o município, houve uma pressão muito grande em cima da Câmara Municipal para que isso não acontecesse na cidade de Ouro Branco. Aconteceu também uma notificação, a prefeitura foi notificada pelo Ministério Público para dar explicações de que havia muitas queixas dos moradores de Ouro Branco, dos usuários do transporte coletivo, de que a empresa não estava cumprindo as determinações da vigilância sanitária, né, em relação à Covid, como o distanciamento social, né, mantendo a distância entre os usuários, a higienização dos próprios coletivos. Então fizeram uma reunião entre a Prefeitura, o Ministério Público e a concessionária. E a mensagem que a Prefeitura mandou para a Câmara quando fez essa solicitação de que tinha sido pacificado, quer dizer, chegaram ao entendimento que sem esse subsídio, nessa reunião com o Ministério Público, que sem esse subsídio a empresa não conseguiria prestar o serviço. Só que nessa reunião a Câmara Municipal não foi convidada a participar desta reunião. E a nota que a gente leu na Câmara e que eu li na Câmara era o Ministério Público se colocava no sentido que a concessão do subsídio é entre o executivo e a empresa, né? É preciso ver se há essa necessidade. Ele não manda dar esse subsídio e nem assina embaixo de que é necessário esse subsídio. Ele fala que é legal, que é possível isso acontecer. Então, como eu expliquei desde o início,
a prefeitura, a sensação que ficou para a gente de que a prefeitura pegou esse problema, né, é um problema sério que afeta toda a população de Ouro Branco e jogou para cima da Câmara. Né? Se a Câmara, aí a gente sabe que é um valor muito grande, muito alto, R$900 mil por ano, e a Câmara ficou assim, se a Câmara aprova, a população virá contra a Câmara que aprovou um subsídio. Se a Câmara não aprova e o serviço público do transporte para, a culpa também é da Câmara. Nesse sentido, eu acho que a Prefeitura, e acho não, tenho certeza que a Prefeitura não fez o seu trabalho de casa, o seu dever de casa, né, que era mandar para a Câmara já um estudo comprovatório de que era necessário conceder esse subsídio. A empresa fez a solicitação, mas a Prefeitura não comprovou para a Câmara essa necessidade, através de planilhas, através de um estudo aprofundado, que foi o que eu solicitei enquanto presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Eu fiz um ofício à Prefeitura solicitando que nos apresentasse um estudo aprofundado e detalhado que comprovasse essa necessidade, né, com as planilhas, com os cálculos todos. E isso até hoje não foi respondido pela Prefeitura. E a Câmara se viu apertada em relação a isso. Havia uma pressão também de muitos moradores, principalmente os moradores das comunidades rurais, com poucos horários de ônibus acontecendo. Então, a Câmara se viu apertada nesse sentido. Mas era consenso também entre todos os vereadores de que esse valor era muito alto, no nosso entendimento também de leigos, né? Porque palavras do próprio presidente numa das reuniões, que ele falou que se fosse preciso a Câmara contratar uma assessoria para fazer o estudo, né, desta necessidade, de que ele votaria contrário, ele preferiria votar contrário a este projeto, e era mais ou menos o que estava na cabeça da maioria dos vereadores, de votar contrário a este projeto de lei desse subsídio. Quando eu comecei a fazer esses estudos, eu vi também que a Câmara já tinha aprovado em 2020 já um subsídio paralelo, né, à Turim, que foi a aprovação de uma lei que a isentou do ISS. Falam lá que era uma redução, só que a redução ela passou um percentual de 0,009%. Isso é isenção total, né? Só para não zerar, porque a lei não permitiria. Então, eles fizeram a concessão da isenção do ISS para a empresa. Não sei o valor numérico, mas imagino que seja um montante significativo. Então, a empresa já tinha recebido essa ajuda da Prefeitura com o aval da Câmara em 2020. Agora solicitavam mais esse subsídio durante 3 anos de R$900 mil, sem essa comprovação. E houve uma pressão muito grande em cima de todos nós, vereadores, do perigo de se acontecer com Ouro Branco o que aconteceu em Lafayette, da empresa abandonar o serviço e isso trazer um caos, né, à nossa população, e o que a Câmara Municipal entendeu que não era o adequado fazer. Então, para vocês entenderem como que tudo aconteceu, a Câmara, então, nessa pressão que a gente estava entendendo que aconteceu, né, da população e mesmo do Executivo também fazendo pressão para que a gente aprovasse isso, nós nos reunimos com eles e eles se comprometeram a contratar uma empresa. Eles, até na mensagem que veio para a Câmara, foi dito de que haveria uma comissão que iria acompanhar mês a mês esse gasto e a concessão desse recurso, né, que seria mensal de acordo com a necessidade. Então, nós sugerimos que a Prefeitura contratasse, então, esta empresa especializada em transporte público. A Prefeitura não tem essa expertise, a Câmara muito menos, né, para fazer essa análise técnica dessa necessidade. E a Prefeitura, então, se comprometeu a fazer essa contratação de uma empresa especializada.
para acompanhar, né, o desembolso deste valor. E a Câmara entendeu que, para que não houvesse o prejuízo total, que seria a paralisação do serviço público, resolveu conceder, né, um valor de R$300 mil até o final do ano de 2021, para depois ir avaliando progressivamente esta necessidade, com condicionantes, né, de que a empresa retomasse todos os seus horários de ônibus, mantendo as medidas sanitárias necessárias do momento atual da Covid, né, com distanciamento, higienização dos ônibus e tudo mais. E devolvemos, então, aprovamos, todos nós aprovamos, entramos num consenso e aprovamos e devolvemos ao Executivo. E o Executivo vetou essa proposta que a Câmara apresentou, alegando, mais uma vez, mas sem fazer essa comprovação técnica, numérica, financeira, através de uma planilha, de que esse valor não é suficiente, né, para atender às necessidades da empresa. Então, hoje, o que está acontecendo? Hoje a gente acabou de receber, estamos no recesso parlamentar, mas já recebemos uma convocação para uma reunião extraordinária na sexta-feira, onde 9 projetos serão apresentados, dentre eles o veto do Executivo, né, para que o que pode acontecer? Ou a Câmara reprova, derruba o veto do Executivo e mantém o que a Câmara colocou, ou acolhe o veto e a Prefeitura vai fazer a concessão da forma inicial que ela solicitou. Então, para que a população acompanhe toda essa situação, nós fomos, pelas redes sociais, muito questionados por que nós votamos favoráveis, por que a Prefeitura deu, né? O que ficou colocado, por que a Prefeitura concedeu, então, R$300 mil, a Câmara aprovou uma concessão de R$300 mil para a Turim e para os demais comerciantes que também sofreram prejuízos. Não foi concedida uma ajuda financeira. Entendam que é uma questão muito diferente. A Prefeitura está cumprindo um contrato, ela precisa cumprir um contrato e manter esse equilíbrio econômico-financeiro, até por todas as leis que regem o serviço público. Diferentemente de um comerciante que ele presta um serviço que não é um serviço essencial, né? Ele tem um comércio, ele tem um negócio. É diferente, entendeu? Só para a população entender qual que é a diferença. Para os comerciantes, a gente até aprovou na Câmara, e eu até fiz uma emenda a um projeto de lei que faz a concessão da isenção da taxa de IPTU para os comerciantes que precisaram fechar as suas portas e que o seu serviço ficou proibido durante um período devido a esta pandemia. Então, é só para trazer esse esclarecimento para a população de Ouro Branco, de como se dá esse processo, de como a votação aconteceu. Na realidade, ainda não terminou, né? Porque, como eu já disse, a Prefeitura vetou essa proposta que a Câmara apresentou. Então, a gente segue discutindo esse projeto e gostaria de convidá-los a continuar conosco, acompanhando o desenrolar dessa situação. Obrigada, uma boa tarde.